No vídeo de hoje eu separei 5 carros que já estão ficando antigos, com os seus 10, 13 anos de lançamento, mas que mesmo assim conseguem ser bem melhores que vários carros atuais e custam bem menos, e por isso também acabam tendo um custo-benefício melhor. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com, mas antes de começar o vídeo vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo, dessa forma você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo! Para abrir a lista de hoje, eu separei o Hyundai iX35, que é um excelente SUV, e na primeira parte deste vídeo, vocês pediram muito para colocar este carro. Eu considero um dos SUVs mais bonitos que a Hyundai já fez. Se a gente comparar com o novo Creta, por exemplo, eu acho esse carro aqui muito mais bonito e atual no quesito design. O Creta, mesmo sendo feio, ele é mais moderno do visual e tecnologias, isso não tem dúvidas. Agora, falando especificamente sobre a beleza, o design em geral, é inegável quanto o iX35 ainda parece ser super atual. Tem muita diferença entre ser moderno e bonito. É um excelente SUV médio no mercado de usados. Tem um preço muito bom considerando a loucura do nosso mercado atualmente, além de ser um carro bem equipado, espaçoso e muito confiável. O X35 foi lançado com 3 versões, mas na verdade elas não têm nome. O que a Hyundai fazia para diferenciar era apelidar essas versões. A versão de entrada é chamada de entrada e tinha a opção de câmbio manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. A versão intermediária era chamada de completa e podia ter até tração 4x4, e esta é a única versão com esse opcional. Já a versão topo de linha é chamada de completíssima e não tinha nenhum opcional, entregando tudo de série, como o teto solar panorâmico, a chave presencial, os airbags frontais, laterais e de cortina, os bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, multimídia com Bluetooth, USB e até o GPS. O X35 tem um espaço interno muito amplo e muito bem aproveitado. Isso faz com que todos os ocupantes vão com muito conforto. E o porta-malas é apenas ok, tem 465 litros. O interessante é que, como ele é um SUV, a capacidade total vai até o teto. Na mecânica temos o motor 2.0 nu. Esse motor está em linha até hoje em dia e conhecemos no Creta, Sportage e Cerato. Já é um motor bem popular. Ele é flex e gera 178 cavalos com álcool e 166 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. Seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas, dependendo da versão. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Considerando seu porte, peso e potência, o X35 não tem um consumo tão ruim. Na cidade ele faz uma média de 6,1 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 7,3 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Poderia ser um pouco melhor na estrada, já que na cidade fica na média dos concorrentes. Um Hyundai X35 2011 tem preço médio entre 55 e 70 mil reais. O RCZ é um dos Peugeot menos conhecidos aqui no Brasil, porém é um dos mais legais, pelo menos em relação à dirigibilidade e design. Com certeza, mesmo sendo um carro com 11 anos de lançamento, bate de frente com vários carros mais atuais. O RCZ tem um design de um carro esportivo, até porque ele tenta oferecer essa proposta. É um carro que passa a sensação de ser menor e muito ágil. Por isso, é um 2+2, mas com conforto, só os passageiros da frente que vão. E o porta-malas tem 321 litros. Como não é o foco desse modelo, é um porta-malas ok. O RCZ chegou aqui no Brasil em uma versão com todos os equipamentos de série.
Para a época, depois do 3008, eu acredito que seja o carro mais equipado da linha Peugeot, entregando muitos equipamentos no freio a disco nas 4 rodas com ABS, airbags frontais e laterais, controle de estabilidade, tração, faróis de xenon, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos em couro, bancos dianteiros com ajuste elétrico, memória para o banco do motorista, piloto automático, CD player com conexão USB e Bluetooth, e o sistema de som é assinado pela JBL, tem uma boa qualidade. Para um modelo que tem o propósito de ser esportivo e não de luxo, ele tem muitos equipamentos e não deixa a desejar nesse quesito. Agora, onde ele poderia ser melhor é na mecânica. A maior característica do RCZ é ser um carro muito diferente do que a gente vê rodando por aí. Só um ponto negativo é que você vai ter que andar bem de boas, porque apesar da aparência esportiva, o motor não é. Ele usa sim um excelente motor, que é o THP, usado por diversos carros da Peugeot, Citroën e também até da BMW, a série 1 usa esse motor. É um motor 1.6 turbo com injeção direta que gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. É um motor que faz muito mais sentido em modelos convencionais, por exemplo, como o 408 ou 308, do que aqui no RCZ. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas muito confiável, o Aisin. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 213 km por hora. É um desempenho ok, também não dá para falar que é ruim, mas poderia ser melhor. Em relação ao consumo, ele faz 8,4 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. É muito bom. Acreditem se quiser, antes da alta de preços, um Peugeot RCZ dava para encontrar a partir dos 65, 80 mil reais. Infelizmente esse carro subiu muito de preço e está na faixa dos 100, 120 mil reais. Não é muito barato, mas para o mercado de hoje em dia é um preço ok, considerando a proposta desse carro. Eu sempre falo aqui no canal que para mim um dos Fiat mais bonitos até hoje em dia é o Punto. Se pegarmos o modelo pós-facelift de 2013 nas versões Black Motion ou T-Jet, em relação ao design não tem fastback, pulse ou Argo para bater de frente. O Punto foi muito bem acertado, mas infelizmente foi um carro que saiu de linha rapidamente, teve apenas uma geração. A versão que eu acho mais legal esteticamente é a Black Motion, mas a T-Jet, além dos adereços estéticos, também tem melhorias na mecânica, e o preço não se distancia tanto. Porém, na lista de hoje eu coloquei a versão Black Motion, por ser uma versão mais tranquila de manter, e para uma pessoa que não busca esportividade, é bem melhor. Apesar de ser um carro compacto que completou os seus 10 anos de lançamento, ele é um carro que tem muitos opcionais legais, como os airbags frontais e laterais de cortina, a câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital e automático de uma zona, bancos em couro, faróis e limpadores com acionamento automático, multimídia com conexão USB e Bluetooth, além de ter disponível GPS. O que decepciona um pouco aqui no Punto é o porta-malas de apenas 280 litros. Partindo para a sua mecânica, o motor do Punto é 1.8 e-torque que vários carros usam, Renegade, Palio, Cronos e Argo e até a Toro. O bom é que é um motor bem popular e super tranquilo de manter. Esse motor é flex e gera até 132 cavalos com álcool e 130 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 18,4 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 193 km por hora. De fato, ele não esbanja desempenho, não espere muita coisa, mas para quem não foca muito nisso, ele é um carro ok para o dia a dia. Se precisar de desempenho, o T-Jet é a melhor escolha. O consumo do Punto poderia ser um pouco melhor. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,5 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina.
Já na estrada, essa média passa para 8 km por litro com álcool e 11,5 km por litro com gasolina. Um Fiat Punto Black Motion 2014 tem preço médio de R$ 50 mil. Já o T-Jet, hoje em dia, você encontra um preço médio de R$ 60 mil. Os modelos antes do facelift, antes de 2013, dá até para achar abaixo dos R$ 50 mil. Da antiga geração dos carros da Chevrolet, existem alguns modelos que chamam a atenção até hoje em dia. Exemplo da Captiva, pena que é uma bomba, senão seria uma baita opção. Mas também temos algumas opções mais racionais, como o Cruze, que no modelo hatch chamado de Sport 6, consegue ter um design até hoje em dia espetacular. Além disso, para a época, ele tem alguns itens bem exclusivos para a categoria, como os 6 airbags e o controle de estabilidade e tração de série, desde a versão de entrada. O Cruze tem apenas duas versões, a LT e a LTZ, são versões bem equipadas. A minha dica é ir direto para a versão topo de linha, já que o preço é o mesmo. Partindo para a sua mecânica, ele usa o motor 1.8 Ecotec, muito conhecido em toda a linha Chevrolet. Esse motor é flex e rende até 144 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 17,8 kg de torque com gasolina a 3.800 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, um manual e um automático, ambos de 6 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos. E a velocidade máxima dele é de 197 km por hora. Em relação ao consumo, na cidade ele faz uma média de 6,9 km por litro com álcool e passa para 9 km por litro com gasolina. Na estrada o consumo vai para 9,9 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. O Cruze é um excelente hatch médio, tem uma mecânica muito confiável, é um carro completo e também tem um bom espaço interno. Um Cruze Sport 6 2012 tem preço médio entre 55 e 62 mil reais. Se pegar o modelo a partir de 2014, onde ele recebeu algumas melhorias no câmbio e alguns adereços estéticos, ele parte dos 65 mil reais, chegando próximo aos 80 mil reais. Ok, Aquários, eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo provavelmente nunca ouviram falar desse carro. A Kia não fez um bom marketing na época de seu lançamento e com certeza foi o maior fracasso de vendas dela. Entre os sedãs da Kia, ele seria o topo de linha, acima do tradicional Cadenza. Ele é mais ou menos um Genesis da Kia. O interessante é que se você colocar o Quarus, Genesis e o Ecos de lados, vocês vão ver que esses carros compartilham muitos detalhes, como o motor, que é da mesma família, o design, interior, equipamentos e por aí vai. Tanto que dá para perceber que ele parece ser um Cadenza bombado. Ele carrega essa filosofia de ser um carro mais sóbrio e mostra bastante requinte. Realmente é um carro bem executivo, ele foi lançado com essa proposta. Tanto que a única versão que ele foi lançada por aqui tem muitos equipamentos que remetem a isso. Entre os itens mais convencionais que ele é equipado, ele tem um ar-condicionado digital e automático de 3 zonas, o teto solar panorâmico, painel 100% digital chamado de Supervision, volante com regulagem elétrica, abertura elétrica da tampa do porta-malas, chave presencial, faróis de xenon adaptativos, câmera dianteira e traseira, 9 airbags, controle de estabilidade e tração e diversos outros equipamentos. Mas também existem outros equipamentos bem legais e que normalmente a gente não vê em carros comuns. Para os ocupantes traseiros, ele tem duas telas no encosto de cabeça dos bancos dianteiros, que dispõem de diversas funcionalidades, algumas delas da mídia e do ar-condicionado. Além disso, no apoio de braço, você tem um console que pode controlar o ajuste elétrico dos bancos, o aquecimento ou a ventilação, as cortinas dos vidros e o teto solar, além de muitas outras funções. É um carro fenomenal que não decepciona em nada. Espaço interno, equipamentos, acabamento, tudo é de primeira classe. Ele disponibiliza o que tinha de melhor na Kia naquela época.
Na mecânica, temos uma bem conhecida. Esse conjunto, por exemplo, foi usado na Vera Cruz. O motor dele é um V6 3.8 Lambda, que gera 294 cavalos a 6.200 RPM e 36,5 kg de torque a 4.500 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 8 marchas. Todo esse powertrain é necessário para empurrar esse carro de 2 toneladas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 240 km por hora. Já o consumo, ele é um carro muito pesado e tem quase 300 cavalos, então não tem como esperar um consumo de Kwid. Ele faz na cidade uma média de 5,4 km por litro e na estrada os seus máximos 9 km por litro. Até aqui não é um carro nada impossível de manter. O motor dele é bem popular, tem muitas peças e principalmente é um carro extremamente confiável. Mas temos outras questões. A suspensão dele é uma pneumática e consegue ter o máximo de conforto, mas sem deixar de lado a dinâmica em altas velocidades. Porém, é complicada na hora de fazer uma manutenção. Será que se encontra peças dessa suspensão facilmente? Peças do motor você vai encontrar tranquilo, agora peças da suspensão é aí que é o complicado. Além disso, também tem as peças de acabamento, faróis, para-choque, algum acabamento interno. Isso vai ser extremamente difícil. Você até pode pedir na concessionária, porque é um carro que veio de forma oficial para o Brasil. Porém, vai demorar bastante até encontrar as peças desse carro. Um Kia Aquarius 2015 tem preço médio entre 150 e 180 mil reais. Se garimpar bem, dá até para achar várias unidades na internet anunciadas numa faixa dos 120 mil reais. Esse preço, considerando tudo que esse carro entrega, não é nada mal. Nenhum carro 0 km nessa faixa de preço entrega tudo que ele entrega. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa ou se você levaria outra opção que eu não coloquei no vídeo. Forte abraço, valeu e fui!